Boa noite. Oi, mamãe querida. Foi a primeira a entrar. Thaís de Jundiaí, minha paciente querida. Beijo grande. Boa noite, Rose, amada, Joelma, Idel, Morumbi, Thaisa e Idel Jundiaí. Vamos entrando. Aonde vocês olham, Regina Vaz é meu marido, tá? Porque ele me emprestou o celular dele. Então ele tá como Regina porque eu tô no celular dele. Oi, Cici. A Cici que arruma meu cabelo. Nani que me deu esse vestido de aniversário. Vamos entrando, chamando as amigas. Eu vou começar com uma música que tem bastante significado. O Serginho, o Dr. Sérgio entrou. Vamos ver se vocês gostam, tá bom? Dá pra ouvir? Quando não houver saída, quando não houver mais solução, ainda de haver saída. Nenhuma ideia vale uma vida quando não houver esperança, quando não restar nem ilusão, ainda de haver esperança. Outubro rosa, né, gente? Cada um de nós algo de uma criança. Vamos esclarecer. Enquanto houver sol, ainda haverá. Titãs, enquanto houver sol. Vamos lá, gente. Mesmo sem amor, sem direção, a sós ninguém está sozinho. É caminhando que se faz o caminho. Vamos fazer um caminho de esclarecimento, um caminho de informação. Chama as amigas, chama a família. Vamos se informar, esse assunto é muito importante. Enquanto houver sol, ainda haverá. O tema de hoje, gente, é muito, 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 muito importante. E obrigado, vocês estão chegando. Vamos lá, gente. Vamos nos informar. Minha amiga doutora Valéria Bigliani. Chama o povo aí da 75, Valéria. Enquanto houver sol. É isso aí, gente. Chamando. A Angelinha entrou. Aí! Olá, tudo bem? Muito bacana, Serginho. Tá ouvindo bem? Enorme tá com você aqui. Um prazer meu também. Nossa, uma ótima iniciativa e uma emoção dupla, né? Tanto tempo, não, Regina? Verdade. A gente veio se encontrar aqui no meio Você dessa vê? pandemia, tentando ajudar um pouco as pessoas, as pacientes, ao se esclarecer nesse tema tão importante. Eu vou só fazer uma introdução e depois o Dr. Sérgio pode se apresentar. Olá, olá. Bom, antes de mais nada, Regina é minha colega de turma da Faculdade de Medicina da USP. Eu sou formado por lá, minha formação, eu sou ginecologista, sou mastologista, então me dedico tanto à parte ginecológica quanto à parte de cirurgia mamária. Sou ligado ao Instituto do Câncer da Faculdade de Medicina e aceitei esse convite da Regina, porque é um mês tão importante para a gente, né, Regina? Então, acho que quanto mais a gente divulgar a respeito de câncer de mama, melhor, né? Gente, câncer de mama
uma doença potencialmente ameaçadora, um tratamento com inúmeros efeitos colaterais e tardios, alteração no convívio social após diagnóstico, alteração na relação com os amigos, com a família, com os colegas de trabalho e incerteza do prognóstico. A ciência atual mostra que não basta atacar a doença apenas nas características. É necessário olhar para o indivíduo como um todo, levando em conta hábitos, estilo de vida, recursos de resiliência e espiritualidade, para que atinja a tão almejada cura total. Ou seja, nós temos que auxiliar o paciente durante a jornada, porque é de fato uma jornada, não é, doutor? Com certeza, Regina, acho que você resumiu muito bem, é uma jornada. Então, muitas vezes, uma paciente, quando entra no meu consultório, eu aviso, é um caminho longo, provavelmente nós vamos ficar 1 ano em contato muito próximo entre o diagnóstico e um tratamento bem sucedido. Então, é uma jornada muito longa, a relação médico-paciente é muito importante, então a paciente tem que confiar muito no médico e vice-versa, então tem que rolar muita empatia entre os dois. Realmente é uma doença cada vez mais prevalente, então é uma realidade hoje em dia na maioria dos consultórios. A jornada, então, é longa, mas a gente sabe que o final está cada vez mais positivo para as pacientes, né? Quando a gente fala de câncer de pele, de câncer de mama, para vocês terem uma ideia, é o câncer mais frequente nas mulheres, assim como o câncer de próstata nos homens, né? Então, gente, cabe a nós, todas mulheres, nos esclarecer, nos informar. Não é porque você tem ou não o câncer, mas nós temos que estar cientes e temos que entender, principalmente, que muitas vezes, né, um diagnóstico precoce, ele é a chave do sucesso do tratamento. Coisa que hoje em dia eu vi uma estimativa, Sérgio, eu não sei se está correta isso, mas 40% dos diagnósticos no SUS acontecem já em estágio avançado, por diversos fatores, por falta de recurso, por preconceito, por medo, inclusive, de fazer mamografia, né? Porque há um tabu, né? Dizendo aí na cabeça de algumas pessoas que a mamografia é que vai dar o câncer, tá? Então, isso aqui a gente vai conversar. E você tem ideia de ser um índice tão alto assim, Serginho? Infelizmente, você está muito bem atualizado, esse índice é alto, e eu arriscaria ainda que esse índice pode ser até mais alto em alguns pontos do país, né? Infelizmente, o diagnóstico ele é muito tardio, seja por dificuldade do acesso da paciente ao serviço de saúde, seja por preconceito, que nem você disse, muitas vezes a mulher ela não se olha, ela não se toca e ela muitas vezes deixa a doença se manifestar. Então, quando ela descobre uma doença mais avançada, é que ela vai se preocupar em procurar assistência. Mas, infelizmente, essa taxa é muito alta. E agora, com o advento da Covid, a gente percebeu realmente esse retardo no diagnóstico, aumentou muito esses índices. Gente, 60 mil novos casos no Brasil anualmente. Ele é raro nas mulheres abaixo de 35 anos, mas o doutor já vai explicar isso. E há um aumento progressivo na incidência após os 50 anos de idade. Porém, hoje em dia tem sido diagnosticado em idade cada vez mais precoce, é isso? Exatamente, Regina. A idade que a gente sempre conhecia era a idade a partir de 50 anos, que havia esse pico na incidência do câncer de mama. Por isso que a gente começa a fazer o rastreamento através de mamografia a partir dos 40, ou seja, eu tentar adiantar esse diagnóstico, um diagnóstico cada vez mais precoce. Então, a partir dos 40 anos, nós iniciamos o rastreamento do câncer de mama. Mas a mulher com menos de 40 anos deve ficar atenta. Nós temos a nossa população aqui no Brasil uma incidência cada vez maior em pacientes com menos de 40 anos de idade. Normalmente são tumores que até têm uma agressividade maior.
Portanto, da importância de você ensinar uma menina, desde lá de ela muito novinha, a examinar a sua mama, a sentir o que é a normalidade da mama dela. Por quê? Essas mulheres jovens, às vezes, não estão ainda em período de rastreamento. Então, é importante, se ela notar alguma coisa diferente, ela não menospreze, ela vá atrás de algum profissional que vai conseguir solicitar os exames e descobrir se não é nada ou se já é uma doença numa idade um pouco mais precoce. Ô, gente, então, o que a gente dá para concluir daí é a importância do autoexame, né? A importância de nós, mulheres, nos olharmos. Por quê? Porque eu percebo, né, Serginho, também você deve perceber que nesse ritmo de vida que vivemos, ligados no celular 24 horas, cuidando às vezes de filho, cuidando de casa, cuidando de tudo, menos cuidando da gente, muitas mulheres esquecem de parar e de se olhar. Elas nem se olham, quanto mais fazer o toque na mama. Então, gente, é importante, tá? Eu acho que esse Outubro Rosa é importante, inclusive, para a gente pensar, para a gente fazer um minuto com a gente mesmo e entender que nosso corpo físico, está conectado com a nossa mente. Só que a gente precisa dar uma pausa. E muitas vezes essa pausa pode salvar a nossa vida. E essa pausa pode ser antes de você ter uma doença grave, gravíssima, né? Então, essa pausa é possível e o autoexame é necessário. Como que a gente faz esse autoexame? O autoexame, ele é muito importante, que você comentou, principalmente nas mulheres que não estão em fase de rastreamento, ou seja, com menos de 40 anos de idade. Então, esse autoexame deve ser ensinado desde o ginecologista, os próprios pais, o ginecologista deve ensinar desde muito cedo para a mulher ela sentir a mama dela. Então, ela vai palpar a mama dela. Não precisa ser todo dia, ela pode escolher uma vez por mês. Por exemplo, após o período menstrual, quando a mama está menos inchada. Então, a mulher ela examina, ela palpa a mão, pode ser no banho, não só a mama, como a axila também, embaixo do braço. E o importante, que nem você falou, a mulher não olha, às vezes, a própria mama. Então, em frente do espelho, ela olhar se ela nota a presença de alguma alteração dermatológica, alguma ferida na mama dela. Qualquer sintoma diferente, ela vai perceber o que é do ciclo menstrual dela e o que está diferente. Então, se você educar bem uma pessoa, ela vai entender isso. E a partir do momento que ela nota alguma saída da normalidade, ela vai procurar ajuda médica. E quando ela chega na idade dos 40 anos, ela continua fazendo seu autoexame, mas não esquecer de fazer a mamografia. A gente falou dos jovens, mas vamos lembrar também dos idosos. Muitos idosos, eles param de examinar a mama. Às vezes a vida é tão corrida que as filhas não conseguem perceber, os filhos, se a mãe está fazendo seus exames de rotina, e muitas vezes percebemos doença avançada nos idosos. Porque ela fala, acho que eu não vou ter mais nada na minha vida. E pode acontecer. Então é importante você checar nos mais idosos, se eles estão fazendo seus exames de rotina e se eles têm alguma queixa, tá? Então, não esquecer dos idosos também. A pergunta aqui, na menopausa é mais frequente o câncer de mama? O câncer de mama, ele aumenta a sua incidência, conforme eu falei, a partir dos 50 anos de idade. Isso, como outras doenças, outros tipos de câncer, com o envelhecimento, o nosso DNA pode sofrendo alterações que favorecem o aparecimento do tumor. Então, ele é mais frequente, se olhar a estatística mundial, ele é mais frequente nas mulheres acima de 50 anos. E essa curva ela vai crescendo, 50, 60, 70 anos de idade. Então, é importante que a mulher ela fique sempre atenta a esse aumento na incidência. Houve uma pergunta também aqui, se é mais um fator genético, o câncer de mama, ou um fator ambiental, ao longo da vida, né? A gente conversou sobre isso, mas eu queria que você falasse. Sim. É importante a gente identificar que o câncer de mama, genético ele porque é uma alteração no gene que leva essa célula a crescer sem controle. Mas a grande dúvida das pessoas é se eu herdei isso da minha família ou não, se aconteceu comigo. A maior parte dos cânceres de mama, ela se origina naquela mulher.
ela não herdou da família. Em torno de 6 a 10% que ela herda da família. Mas eles são genéticos porque é uma alteração do DNA dela. O médico, ele vai saber através da história dela, porque às vezes a pessoa fala, eu tenho uma tia que teve câncer de mama, eu tenho uma prima que tem. Através das informações da sua história, ou seja, quem teve câncer de mama, que idade teve câncer de mama, eu consigo calcular o risco da paciente. Existem programas de computador que fazem isso. Falando, olha, esse antecedente da tua família pode te colocar no risco maior que a população geral. Ou não, o seu risco é igual toda mulher da população geral. Mas lembrar que a minoria você vai herdar da família e a maioria acontece no corpo. Se é por alguma exposição ambiental, por uso de medicamentos, infelizmente a gente não conhece exatamente a origem do tumor. Por que que acontece? Sabe que é um envelhecimento e uma alteração do DNA da mulher. Tá. Isso eu já ia entrar sobre a prevenção, né? Porque nós buscamos, né, uma conduta de vida que nos dê métodos preventivos. Bom, do que eu falo sempre aqui em todas as oficinas, estou me tornando até bem repetitiva, é a respeito da alimentação saudável. Vocês desculpem de eu ser repetitiva, mas de fato, faça do seu alimento seu medicamento. O pai da medicina, Hipócrates, já falava. Então, eu não posso falar diferente. A alimentação saudável faz parte de um dos pilares da saúde, tá? A atividade física, né? E eu até li, não sei, me corrija se eu estou errada, que a junção, então, da alimentação saudável com a atividade física diminui em até 30% o risco da mulher desenvolver câncer de mama. Não quer dizer com isso que se você faz atividade física, tem uma alimentação saudável e desenvolve câncer de mama, então você tem que se revoltar de ter feito tudo isso, né? Não é por aí. Eu acho que a gente tem outros fatores, como o Sérgio colocou, mas esses fatores de qualidade de vida, também um sono reparador, né? Também um propósito de vida, um trabalho que você goste de fazer, evitar a obesidade, controlar o peso, tudo isso faz parte da saúde. Não é isso, Sérgio? Sim, acho que você resumiu de forma brilhante, né, Regina? É muito comum, às vezes, a paciente, ela fala, eu fiz dieta, eu faço atividade e tive câncer. Mas, então, eu fiz alguma coisa errada? Eu aviso ela, você teve, mas o seu tratamento vai ser melhor, tua evolução vai ser melhor. Então, você pontuou muito bem, é muito importante o estilo de vida, a alimentação da paciente, a obesidade tem sido muito relacionada a maior incidência e pior prognóstico. Então, é importante, mesmo aquelas mulheres que estão com sobrepeso e agora têm um câncer de mama, pensar isso. Devo fazer alguma mudança na minha vida, tentar controlar mais meu peso, introduzir atividade física. Outros fatores que a gente não consegue mensurar, hoje em dia o estresse, por exemplo, quanto o estresse tem um impacto. Mas é importante que aquelas pacientes que infelizmente desenvolveram câncer de mama, que utilizem isso para fazer uma mudança de vida, né? Então, vou tentar, às vezes a pessoa fala, não, mas já tive, não, mas você vai ajudar a se recuperar e evitar que a doença volte no futuro. Então é importante essas mudanças de vida e a mudança também da nossa cabeça, né? Então, eu acho que você pontuou de forma bem clara a importância dos hábitos da pessoa. Eu acho que é sempre mente e corpo sem julgamento, tá? Quando eu falo mente e corpo sem julgamento, é porque muitas pacientes que são diagnosticadas com câncer de mama, elas são julgadas como, puxa, ela não se cuidou. Puxa, ela não fez a prevenção. Puxa, que coitadinha, que dó, né? Isso não ajuda ninguém, gente. E outro julgamento que muitas pessoas fazem é, nossa, ela deve ter problema na cabeça, muito estressadinha, né? Por isso que aconteceu isso com ela. Então, gente, nós não estamos aqui para julgar, nós estamos aqui para ajudar. Então, é por isso essas oficinas, né? Ninguém aqui que tem um diagnóstico de câncer é digno de dó. Ele é digno de acolhimento. É bem diferente, tá bom?
Não é isso, Sérgio? Eu acho, e você colocou uma coisa muito interessante que acontece. Infelizmente, às vezes vai o acompanhante, eu acabo de dar a notícia, explico o tratamento, e a primeira coisa que o acompanhante fala é: falei que era para você comer menos doce, falei que era para você. Ou seja, acaba gerando essa culpa. Então a mulher ela acaba carregando a culpa. E primeiro, você que estiver do lado de alguém que está enfrentando isso, apoio. Apoio eu acho que é o mais importante. E vamos trabalhar daqui para frente. Sempre falo daqui para frente. O que a gente pode melhorar? Mas não trabalhar com culpa. A gente sabe que muito dessas questões são alterações genéticas e não dá para a gente falar tanto dessa causa e efeito de forma tão clara. Então, primeira coisa, não carregar culpa nenhuma. Então, às vezes a mulher fala, porque eu não tive filhos, porque eu tomei um anticoncepcional. A gente sabe que esses fatores podem ter impacto, mas na parte das vezes o impacto não é importante. Então, não vamos culpar ninguém. Vamos daqui para frente enfrentar a doença e o tratamento, né? Algumas pessoas estão perguntando sobre reposição hormonal. Por exemplo, a paciente está na menopausa, né? Ela pode fazer reposição tendo nódulos benignos. O problema da reposição hormonal é o seguinte, que um estudo, mais ou menos da década de 90, revelou aumento de câncer de mama em mulheres que faziam reposição hormonal. Até o nosso querido Luciano Pompei, que é um grande especialista em hormônio, deve ter comentado, esse estudo ele teve uma crítica, que ele usava uma reposição hormonal com muito hormônio. Tá? Então, e eram pacientes que já tinham alguns tipos de comorbidade. O que a gente hoje em dia preconiza? Que toda mulher que, se tiver necessidade de fazer sua reposição hormonal, tem que ser feito de forma consciente. Primeiro, procure o seu ginecologista, faça seus exames, veja se está tudo bem com a sua mama. A partir daí, tentar ajustar uma dose efeito, ou seja, uma dose que seja o suficiente para reduzir o sintoma. Não exagerar na quantidade de hormônio e também não deixar de tomar, ou seja, ter um equilíbrio nisso. Isso às vezes é difícil. Que nem você comentou do nódulo. Na maior parte das vezes, se esse nódulo foi caracterizado como nódulo benigno, não suspeito, você pode usar a sua reposição e seu médico vai monitorar esses nódulos. Os nódulos resolveram mudar de aspecto, aí se interrompe e se investiga os nódulos. Então, eu acho que não tem que ter nenhum desespero para não usar nem para usar. Tem que ser uma coisa muito bem equilibrada. A gente teve aqui, Serginho, a doutora Patrícia Valentini, que ela até te conhece, mandou um beijo enorme, ela é uma maravilhosa, colega. E a gente falou muito de reposição hormonal. Se vocês quiserem, dá uma entradinha lá, todas essas oficinas estão gravadas. E realmente a gente sabe que o estrógeno, a progesterona, tem mais de 400 funções no organismo da mulher, mas tem que ter indicação médica, tá? Tem que tratar, tem que fazer os exames preventivos, tem que ser tudo correto, tá bom, gente? Agora, vamos lá para o diagnóstico, Serginho. Mamografia é realmente necessário? Emite muita radiação? Quando iniciar o rastreamento, você falou 40 anos, vai até 69, é isso? Isso. Normalmente se inicia com 40 anos de idade. Algumas pessoas falam, mas meu médico pediu, eu tenho 35, por exemplo. Em algumas situações especiais, por exemplo, quando eu acho que essa mulher ela tem um risco aumentado para câncer de mama, calculado por modelos matemáticos, nesses casos, às vezes eu adianto a mamografia e associo outros exames. Mas para a maioria das mulheres, ela deve iniciar o rastreamento a partir dos 40 anos de idade. Os aparelhos modernos, hoje em dia, eles emitem muito pouca radiação, não vão aumentar o risco de câncer de mama, nem tireoide, muito pelo contrário, eles vão reduzir a mortalidade dessa mulher. Então, eles são muito importantes. Outros exames, como ultrassom e ressonância, eles são parceiros, ou seja, eles vão ajudar numa dúvida da mamografia, mas o rastreamento é feito pela mamografia anualmente. Se ela tiver alguma alteração, esse intervalo pode ser mudado, por exemplo, 2 vezes por ano, a cada 6 meses, mas vai depender do resultado. Uma mamografia normal, anual, é mais que suficiente e a mulher pode ficar tranquila quanto à irradiação. Não há necessidade de proteção da tireoide, ela pode fazer a sua mamografia com bastante tranquilidade. E a prótese de silicone prejudica o exame? Não, então, a prótese de silicone no passado era difícil você entender a técnica um pouco quanto a isso, os profissionais não tinham muita expertise. Atualmente, com as técnicas, com técnicos que saibam fazer isso, a prótese não atrapalha. Você usa exposições, compressões diferentes
e você consegue ver a mama e olhar a prótese também. Então, a prótese ela não vai atrapalhar e ela não aumenta o risco de câncer, que nem alguns mitos da medicina, né, falando que a prótese aumenta. Não, ela é segura e você consegue fazer seu rastreamento com tranquilidade. Bom, aí a gente chega, então, no nódulo duvidoso, onde o médico vai pedir uma biópsia. Quando já chega nessa fase, a maioria das pacientes já pira, né? Elas têm tudo que é reação adversa antes Exatamente. do exame. É difícil mesmo, né, Sérgio? É difícil. Infelizmente, é uma dúvida. Quando você solicita uma biópsia, é que você está em dúvida, né? E a paciente sente essa dúvida. Primeiro, eu jogo sempre muito aberto com o paciente. Eu falo, não adianta eu também enganar você. Estou pedindo a biópsia porque a gente pode ter um resultado A e pode ter um resultado B. Hoje em dia, eu consigo, pelos exames de imagem, descobrir se a chance ela é maior ou menor de malignidade. Então, eu consigo mostrar isso para a paciente. Mas se temos dúvida, solicitamos biópsia. Então, toda vez que você faz uma biópsia, é que o médico teve, o radiologista que fez o exame ou o mastologista que está avaliando, ele tem alguma dúvida se esse nódulo ele pode ser benigno ou se ele tem algum risco de malignidade. Mas, de novo, na maior parte das vezes você acaba tendo um resultado benigno, uma minoria que é maligno, mas nós não podemos ter dúvida em mama. Eu não posso simplesmente falar, não, vamos ver, se crescer a gente biopsia. Então, se temos dúvida, os radiologistas hoje em dia são muito experientes com mama, se a gente tem dúvida, a gente deve ir atrás do diagnóstico, com alguém que faça isso de forma muito boa, precisa. Bom, aí você fez o diagnóstico câncer de mama. E agora? Exatamente. Então, primeiro, o câncer de mama, quanto mais precoce eu fizer o diagnóstico, as pessoas às vezes adiam, falam, eu não quero descobrir se eu tenho. Aviso, quanto mais precoce eu diagnosticar, mais eu chego à famosa cura que a gente quer. Então, eu chego àqueles índices bons de sobrevida que você vai estar bem daqui 5 anos. Então, é importante o diagnóstico precoce. Chegou a informação, eu sei que deve ter gente passando por isso agora, de uma notícia dessa. Primeiro, a nossa função como médico é dar o suporte para a paciente. Eu sempre acho que a nossa informação tem que ser muito precisa, nós temos que dar o apoio, não podemos enganar o paciente. É uma doença pequenininha, um nódulo pequenininho, um câncerzinho, por exemplo. Não, só ele está com câncer de mama e o que a gente vai enfrentar juntos, né? Eu acho importante, eu sempre, quem me conhece sabe, desde a primeira consulta, eu explico o que a gente espera do tratamento. Por quê? Se você souber isso de forma palpável, talvez eu faça químio, talvez meu cabelo caia, eu vou ficar cansada, não vou ficar cansada, que tipo de cirurgia? Se eu souber dessas informações, isso vai ser eu não vou ter o desconhecido. O ruim do câncer é o desconhecido, quando você não tem ideia do que vai acontecer. Se eu conto para você o que eu espero que aconteça, e você vai vivendo isso na prática, você vai vendo que você aceita de forma muito melhor o tratamento, você adere ao tratamento e em pouco tempo você estará livre da doença. Eu conversei com algumas pacientes e amigas que tiveram diagnóstico de câncer de mama. E eu peguei pessoas em vários estágios, Serginho. Pessoas que tiveram há mais de 10 anos, pessoas que tiveram há 5 anos, pessoas que estiveram há 1 ano e pessoas que estão enfrentando agora. E o interessante é que todas as histórias tinham algumas coisas em comum. A primeira reação de todas elas foi a negação. Não, eu acho que está errado esse exame. Não. Câncer de mama, acho que não é comigo. O doutor se enganou. Enquanto elas estão fazendo aquele processo, é ultrassom, é ressonância, é biópsia. Quando cai a ficha, realmente estou com câncer de mama, muitas me relataram a fase do medo, principalmente as mães. Será que meu filho vai ser criado sem mãe? Né? Aí vem também o medo, eu vou perder meu cabelo, mas isso foi secundário na maioria das pessoas. A maioria das pessoas foi
realmente o medo da morte. É isso que acontece mesmo, né, Serginho? É uma doença ameaçadora da vida mesmo. Sim, sim. A paciente com câncer, ela trabalha por etapas, que nem você falou. Às vezes, a primeira etapa dela, a preocupação dela pode ser: será que meu cabelo vai cair? Então, a primeira coisa que eu aviso pacientes com alta chance de fazer quimioterapia, se prepare para isso. Se prepare para a possibilidade que talvez seu cabelo caia. Não adianta você esperar, falar, não, vou esperar cair para decidir o que eu vou fazer. Não, se prepare. Seja você, se começar a cair meu cabelo, vou cortá-lo mais curto amanhã. Já sei onde eu vou. Se meu cabelo cair, vou usar uma prótese, uma peruca, já deixa tudo determinado. Então, se prepare para o que vai acontecer. Mas, geralmente, essas fases realmente acontecem. Às vezes, a primeira fase, preocupação do cabelo. Depois, a segunda fase, eu vou tolerar o tratamento. Uma outra fase, será que eu vou ficar viva? Não, e não só a paciente, nós devemos pensar muito no familiar. Porque às vezes o marido ele não verbaliza, mas ele tem essa preocupação. Um filho, uma criança, a gente sabe que a preocupação de uma criança não é se a mãe vai perder a mama ou não, é se ela vai estar viva, né? Então a gente tem que trabalhar como médico, todos eles, todas essas pessoas juntos, e saber que a mulher ela vai passar por fases. Mas o principal é a gente, como médico, estar disponível, poder fornecer a informação de forma muito precisa para ela e alternativa. Então, eu tenho sempre comigo as alternativas. Porque o mais difícil a gente, como médico, você sabe, né, Regina, é quando a gente não tem alternativa. Né? Então, a gente tem que fazer o possível para ter as soluções, as saídas com o problema. Né? Serginho, vamos falar então dos tratamentos, tá? As cirurgias, elas continuam mutilantes? A primeira coisa, a gente descobriu que o câncer de mama não é igual um do outro. Portanto, você que estiver passando por isso, cuidado com as comparações. Eu tenho uma amiga com um nódulo de 2 centímetros, com a mesma idade. Ela fez químio, eu não vou fazer. Então, não podemos comparar. O câncer ele é muito heterogêneo, ele varia de tipo para tipo. A gente aprendeu a descobrir exatamente algumas características que vão determinar se eu tenho que fazer um tratamento mais agressivo, com uma quimioterapia ou não. O princípio geral cirúrgico que você perguntou o princípio do tratamento do câncer de mama é ser cada vez menos agressivo. A gente começou a perceber, né, que com aquela agressividade eu não melhorava a sobrevida dos pacientes. Então, hoje em dia, o princípio do tratamento é remover o que estiver alterado. Se for uma área pequena, eu removo uma área pequena. Se for uma área maior, eu vou aumentar minha cirurgia. Mas nós temos à disposição, hoje em dia, de tratamentos sistêmicos, que vão ser desde a hormonioterapia, que é a utilização de bloqueadores hormonais, até a quimioterapia, que vão ajudar a reduzir o tamanho da cirurgia. Então, hoje em dia, as cirurgias são cada vez mais mutilantes. E quando eu tenho que ser mutilante, ou seja, eu tenho que fazer uma cirurgia maior, eu consigo utilizar a cirurgia plástica para reduzir ao máximo o dano para a paciente. Então, a cirurgia plástica evoluiu muito. E hoje em dia a gente sabe que uma paciente, que ela estiver bem com o corpo dela, eu conseguir oferecer essas técnicas de cirurgia plástica, ela vai aderir melhor ao tratamento e o resultado dela vai ser melhor futuramente. Então, a reconstrução mamária não atrapalha no tratamento? Não atrapalha. Ela tem que ser bem indicada. Nós temos, lógico, se preocupar primeiro na proteção oncológica do tratamento. O que ela tem que fazer, que tipo de cirurgia ela vai fazer. E depois, ver, a paciente ela suporta uma reconstrução mamária, ela tem uma condição de saúde boa para fazer tudo isso num tempo só? Ótimo, vamos fazer tudo numa cirurgia só, a parte oncológica e a parte reconstrutora. A paciente não, ela tem uma condição de saúde, seja idade, uma doença crônica, às vezes fazemos isso em mais que um procedimento. Infelizmente eu não consigo às vezes dobrar o tempo de cirurgia. Mas hoje em dia é exceção. A gente sabe que a anestesia evoluiu muito, nós conseguimos hoje em dia ter uma anestesia muito mais segura e a paciente se recuperar de forma muito mais rápida desses procedimentos. Você imagina, antigamente, lá quando a gente se formou, eu me lembro que a primeira etapa era cirurgia, depois quimioterapia, depois radioterapia. Parece que isso inverteu um pouco, né? Parece que muitos casos começam com a quimioterapia. Eu vou falar para o que mudou. Primeiro, essa mutilação mudou. Nosso porte da cirurgia ele é cada vez maior, seja na mama, seja na axila também.
O tratamento sistêmico, a quimioterapia, por exemplo, há uns 10 anos aproximadamente, a gente tem tido a possibilidade, quando a gente sabe que a paciente tem que fazer a quimioterapia, de às vezes inverter a ordem, fazer a quimioterapia antes e operar a paciente depois. Mas qual que seria a vantagem? Imagine uma paciente que descobriu, infelizmente, um nódulo maior. Ou esse nódulo cresceu muito rápido. E se eu fosse operá-la hoje, minha cirurgia seria muito grande. Então eu posso fazer a quimioterapia, se bem indicada, reduzir o tamanho desse nódulo e fazer uma cirurgia menor. Então a quimioterapia chamada neoadjuvante, que é você fazer antes da cirurgia, ela favorece o cirurgião para aqueles casos que a cirurgia ficaria muito grande. Casos que eu tenho um nódulo muito pequeno e de pequenas dimensões, que eu nem sei se a paciente vai fazer quimioterapia, eu opero a paciente e depois, se necessário, faço a quimioterapia. Tá certo. Toda quimioterapia cai cabelo para câncer de mama, Serginho? Olha, eu sempre falo para a paciente contar, é estatística, né? Mas que ela conte que o cabelo dela, ela se prepare para a queda de cabelo. Ela se prepare para que o cabelo dela vá cair. São todas que caem? Não. A gente sabe hoje em dia que a gente tem um recurso em alguns serviços, não são a maioria, infelizmente, das toucas. Aquelas toucas que diminuem a temperatura do couro cabeludo e ajudam a proteger um pouco contra a queda de cabelo. Mas térmica, tá, a touca térmica. As pacientes que usam e realmente é legal. Isso. Mas o que eu aviso para a paciente quando ela me pergunta isso? Falei, se prepare para a queda de cabelo. Ela acontece na maior parte dos casos e ela se reverte prontamente após o término da quimioterapia. E se prepare para isso. Seja eu vou encurtar meu cabelo, eu vou deixar alguém que vá cortar meu cabelo, se meu cabelo começar a cair de repente, eu vou usar uma prótese, não, eu vou usar um lenço. O que eu vou fazer? Se prepare. Se não precisar, se você não tiver aquela queda de cabelo clássica, você pelo menos ficou preparada para isso. Mas eu acho que o paciente deve, na maior parte das vezes, você tem uma queda importante do cabelo, uma alopecia importante. Nós mulheres sabemos a importância do cabelo, né? E a gente sabe, por isso também essa doença tão horrível para nós mulheres, porque afeta a nossa autoimagem, nossa autoestima, e também é uma doença invasiva no sentido de que mesmo que você não queira contar que está enfrentando um câncer de mama, o seu cabelo vai contar. A não ser que você fique trancada dentro de casa. Então, realmente, gente, a gente precisa de um suporte psicológico grande aí, muitas vezes um tratamento multidisciplinar, né? Não só com médico, com mastologista, com psicólogo, talvez psiquiatra, práticas de mente-corpo, nutrição, tudo isso vai te ajudar nesse caminho. Porque esse caminho também, quando eu conversei com as pacientes, principalmente aquela que tem mais de 10 anos de história, ela me disse o seguinte, doutora, depois que você tem o diagnóstico de câncer de mama, você vira outra pessoa. Eu falei, como assim? Porque você nunca mais é virgem disso. Toda vez que eu vou fazer meus exames, eu tenho uma sombra. Eu tenho medo que volte. Faz mais de 10 anos e eu tenho medo que volte. Então, gente, veja como é importante a gente esclarecer, né, tudo que pode ou não te acontecer e você buscar ajuda, buscar suporte. E esse suporte, gente, você tem que falar, porque muitas se isolam. E muitas pacientes, mesmo após remissão do câncer de mama, entram numa fase de depressão crônica. Porque não é fácil, gente, você dormir e acordar pensando que uma doença pode voltar. Né, querido? Sim, isso acontece. Voltando até a parte do cabelo, eu até brinco, porque um homem, quando ele está careca, você fala, ele é estiloso, está fazendo um tipo. A mulher, infelizmente, quando ela se apresenta, às vezes careca, ela, com essa alopecia, ela já tem esse estigma. Estou com câncer e talvez vou morrer. Então, eu tenho pacientes, às vezes, que elas usam perucas, próteses, justamente para não ficar, tem que explicando para outras pacientes
toda vez o tratamento, toda vez que elas estão bem, que elas estão bem com ela mesma. Mas, infelizmente, esse estigma, ele existe. E eu falo que a mulher, ela vai lidar isso de forma muito tranquila com o passar do tempo, e ela vai se pontuar em outras coisas e vai valorizar outras coisas. Mas, realmente, eu acho que é importante a gente trabalhar muito. O que a paciente vai esperar depois do tratamento? No início, ela vai ter muito medo mesmo. Na primeira mamografia, na sua primeira tomografia, no primeiro exame de sangue, ela vai ficar com esse medo do retorno da doença. Mas com o tempo ela vai perceber que o tratamento está sendo efetivo e ela vai conseguindo se distanciar disso. É importante quem estiver do lado de uma paciente também que não fique incentivando mais ainda. Mas você viu se você já voltou, se a tua doença voltou, porque eu ouvi falar que uma paciente voltou com 1 mês depois da cirurgia. Ou seja, quem está do lado tem que ter uma consciência, um preparo emocional quanto a isso. Não é enganar a paciente, mas dar suporte para essa paciente. Mas aviso aos pacientes que estão passando por isso. Vocês vão perceber que vocês vão saber lidar com essas informações e não vai ficar esse terror todo. No começo, sim, mas depois vocês vão se distanciando, mas não esqueçam de mudar, que nem a Regina falou, a sua vida, se tiver alguma coisa alterada. Vamos trabalhar a cabeça, vamos trabalhar hábitos, alimentação. Eu acho que é uma hora de reflexão, não só para ela, mas para toda a família como um todo. Vamos usar isso um lado positivo de tudo isso. Sim, sim. A gente costuma chamar, gente, não é só câncer de mama, qualquer paciente que tem câncer e entra na fase de remissão, survivors, né? São sobreviventes. E nesse caminhar, muitos também relatam o câncer como um marco para a melhoria da sua qualidade de vida, né? Então, nossa, a partir daquilo eu comecei a me enxergar, eu comecei a melhorar minha alimentação, eu comecei a dar valor, né, para os meus relacionamentos. Então, não é só o lado negro também, gente. Todo problema existe por uma evolução. Eu penso assim, né? Lógico, ninguém quer ter câncer de mama, ninguém quer ter problema nenhum. Mas diante do problema, nós temos o quê? Que procurar um profissional, confiar nesse profissional e seguir em frente no tratamento, né? Se cair cabelo, ok. A gente tem que ficar... Ok, assim, vai te incomodar? Compra uma peruca, faz algum suporte para você não ficar careca. Mas o importante, gente, é você buscar essa cura. Né, Serginho? Perfeito. E eu até estou vendo as pacientes que entraram, estão passando por aqui. Tem várias pacientes que são exemplos para mim. Então, essas pessoas que superam, mostram para a gente como lidar com uma situação difícil de vida e de morte, superam e mostram que eles conseguem passar pelo câncer de mama de uma forma exemplar. Então, isso até emociona a gente. Eu tenho vários exemplos quanto a isso. E se supera. Então, as pessoas vão superar isso e vão se tornar melhor. Eu acho que esse é o objetivo. E não achar que, errei. Não, daqui para frente, o que eu vou conseguir melhorar quanto a isso? Como eu vou aproveitar minha vida melhor? A gente sabe que hoje em dia a gente cada vez menos aproveita a vida. Então, vamos usar isso realmente de forma muito positiva. E você falou de sobreviventes. Felizmente, o câncer de mama é a doença que tem mais sobreviventes. Por quê? As pessoas estão se recuperando, os tratamentos estão cada vez melhores. Então, felizmente, não vão ficar com aquele carimbo. Tenho câncer. Não, você é uma sobrevivente, você tratou e você superou essa doença. Bom, qual será o futuro do tratamento de câncer de mama? Então, conforme a gente comentou antes, a gente usa até um termo médico chamado descalonamento. Então, o tratamento cirúrgico do câncer de mama ele tem cada vez mais reduzido a sua extensão. Que nem eu comentei, a gente tira o que está alterado. Os tratamentos sistêmicos, eles estão cada vez mais personalizados. Então, o futuro do tratamento do câncer de mama é personalizado o tratamento. A paciente que eu acho que vai responder bem à quimioterapia, fazer a quimioterapia. Aquela que eu acho que não, o benefício será mais de um hormônio, por exemplo, eu vou usar um bloqueador hormonal. Então é personalizado o tratamento e não mais uma receita de bolo para todo mundo. Muita coisa tem se estudado. O câncer de mama é a doença mais estudada dentro da oncologia. Os trabalhos são numerosos trials de pesquisa, ou seja, muito está se testando em novas drogas.
E já aviso vocês, nos próximos 10 anos teremos grandes lançamentos que mudarão aí o futuro do câncer de mama. Então, felizmente, é uma doença muito estudada no mundo como um todo, e no Brasil, já falo, a gente tem um grande número de grandes cientistas e pesquisadores que fazem um trabalho de excelência. Então, no serviço público, alguém perguntou, e o serviço público? Nós tratamos muito bem o câncer de mama no serviço público. Felizmente, nós temos evoluído muito nisso. Temos que melhorar muito, mas já demos um grande passo. Peraí, tem umas perguntas aqui, Serginho. Pois não. Deixa eu pegar. Bom, alumínio no desodorante Rolon como fator de risco para câncer de mama? Isso é um mito, né? Qualquer coisa que eu usasse na axila poderia ter impacto nas glândulas da axila. Não, isso é mito, tá? Não, qualquer tipo de desodorante, se é Rolon, se é spray, depilação, se raspa ou não, isso não causa nenhum aumento no câncer de mama da mulher, tá bom? Vocês podem continuar usando normalmente os seus métodos. Outra pergunta era a respeito do teste, do exame lá e da polêmica da Angelina Jolie. Eu queria que você explicasse um pouquinho para a gente. Conforme você se abordou de forma bem clara no início, em relação ao câncer de origem familiar, ele é minoria, é de 6 a 10%. Então, não se recomenda que todos façam um teste genético. Quem sabe que a maioria dos casos vai ser um caso isolado daquela paciente. Então, quando você procura um médico com essa demanda, você fala, será que eu tenho indicação de um teste genético ou não? Esse especialista vai fazer um cálculo do risco da paciente. Então, ele vai fazer uma história da tua família e ver se você é uma paciente com potencial risco ou não de mutação genética. Caso ocorra isso, existe a possibilidade de você fazer a pesquisa através do exame de sangue, ou pode ser mesmo um swab da cavidade oral, por exemplo, que você consegue detectar se essa paciente tem alguns tipos de mutação. Porém, você deve solicitar para grupos muito específicos de pacientes. E todo médico que solicitar, avisar a paciente o que eu espero do resultado. Que essa mutação, por exemplo, uma delas da Angelina Jolie, do BRCA, aumenta o risco do quê? Só de câncer de mama? Não, já aviso, aumenta o risco de câncer de ovário também. Então é importante que o profissional que solicite avise, olha, se vier positivo, temos essas possibilidades de tratamento. Se vier negativo, a gente vai te seguir dessa maneira. Resumindo, não é um teste que não deve ser realizado para todos os pacientes, nós devemos selecionar exatamente esse paciente com maior risco de mutação genética. Tá certo, Serginho. Bom, você já falou do futuro do câncer de mama, do teste genético, dos fatores de risco, gente, que eu estudo, né? Toda oficina eu tenho que correr atrás, porque eu só faço oficina com fera aqui, né? Esse aí vocês estão vendo, né? Então eu fui estudar. Fator de risco, gente, para ter câncer de mama, ser mulher. Idade da mulher acima de 50 anos corre mais risco. Histórico familiar de 5 a 10%. 90% não tem origem genética hereditária. Não ter filhos ou ter filhos após 30 anos. Elevado consumo de álcool. Cuidado aí as cachaceiras. Brindar pode, tá, gente? Eu gosto sempre de fazer um brindezinho, mas é simbólico, tá? Excesso de peso, principalmente gordura na região abdominal, sedentarismo em relação ao ciclo menstrual. As meninas com menarca abaixo de 12 anos ou as mulheres que entram na menopausa após 55 anos têm risco ligeiramente maior também, Sérgio? Isso, você acabou abordando os principais fatores, né? Então, a gente chama até, alguns são modificáveis, outros não, né? Então, por exemplo, ser mulher com 50 anos é um fator chamado não modificável, porque a mulher não dá para mudar e a idade ela chega para todo mundo, né? Mas é sempre importante as pessoas tomarem... Você acabou citando vários exemplos, menarca, primeira menstruação precoce, menopausa tardia, ou seja, sempre pensando no tempo de exposição hormonal dessa mulher.
esse é um dos princípios de aumento do risco de câncer. Então, quanto mais tempo da vida dela ela ficar exposta a hormônios, poderia aumentar o risco de câncer de mama. Mas o principal fator hoje em dia que está envolvido, até você comentou do álcool, em relação a fatores inflamatórios. Então, acredita-se que a obesidade, o excesso, por exemplo, de bebida alcoólica, levando a uma disfunção hepática, poderia aumentar fatores inflamatórios no organismo, e isso, sim, o sedentarismo, de forma muito clara, você citou, e isso levar ao aumento do câncer de mama ou progressão da doença em quem já tem. Então, esses fatores, para mim, são os mais importantes. Então, cuidado com o peso, o que você vai comer na sua alimentação, cuidado com o sedentarismo e cuidado com o excesso de bebida alcoólica. Muitas pessoas distorcem aquela história da dose diária de álcool, que poderia dar uma proteção cardíaca, e se excedem. Aumenta a parte inflamatória do organismo e aumenta o risco, então, de câncer de mama. Então, cuidem disso. Então, vocês tentem monitorar o peso através de uma dieta saudável e de bastante atividade física. Tá? Hoje em dia, a gente sabe que as mulheres têm filhos mais tarde, cada vez menos filhos também. Então, esses fatores que antigamente poderiam ser protetores, hoje em dia diminuírem. Eu tomo também um pouco de cuidado em falar de proteção, porque, infelizmente, a gente trabalha numa população que às vezes não tem tanto acesso à informação. Então, eu recebo, às vezes, mulheres que tiveram 6 filhos, amamentaram todos, e falam, olha, eu achei que não fosse ter câncer de mama. E tem câncer de mama. Então, eu tomo muito cuidado, às vezes, com esse tipo de... você tem um risco muito maior ou muito menor. Mas eu acho que você abordou de forma muito clara. Vamos cuidar do nosso físico, da nossa alimentação, da nossa atividade física, para reduzir esses fatores inflamatórios. Então, resumindo isso, gente, a prevenção ela diminui a chance de câncer de mama se manifestar. Mas, infelizmente, nem sempre é possível evitar completamente seu surgimento. Daí é importante a detecção precoce. Né? A detecção precoce vai aumentar a chance de cura com tratamentos menos invasivos. Então, o autoexame, exame clínico com ginecologista, mamografia anual dos pacientes de 40 aos 69 anos. Daí também tem aqui uma pergunta, Serginho, qual a incidência de cura? Então, você acabou até de comentar um pouco isso na tua exposição em relação ao diagnóstico. Então, quanto mais precoce, vou citar um exemplo, se eu pego um tumor em fase inicial, um câncer de mama precoce, ou seja, esses tumores que vão ter menos de 2 centímetros, eu espero que em 5 anos eu atinja a cifra chegando aos 100% dos casos de cura. Ou seja, ele é muito dependente do tamanho do diagnóstico. Então, é importante o diagnóstico cada vez mais precoce. Eu acho que é o fundamental do resumo disso tudo. Diagnostique de forma precoce. Se você tem alguma dúvida, alguma suspeita, vá atrás do seu médico, faça os exames e não fuja. Se tiver, faça a biópsia e faça o diagnóstico. Se for precoce, eu espero que daqui a 5 anos você esteja aqui comemorando com a gente. Mas para aquelas que não conseguiram fazer o diagnóstico precoce, mais tardio, felizmente, os tratamentos hoje em dia têm uma resposta muito boa, com índice de sucesso muito grande. Mesmo para casos que a gente considerava antigamente casos perdidos. Você fala, casos que às vezes eu consigo monitorar pacientes metastáticas de forma crônica a doença. Manter a sua metástase óssea sob controle durante décadas, a pessoa acaba às vezes morrendo de outra causa e não da doença em si. Então, melhorou muito para esses casos também. Tem um texto aqui que não é meu, mas como a gente está abrindo esse mês, Outubro Rosa, né, da doutora Patrícia, e eu pedi autorização para ler para vocês, que é o seguinte: seja sua própria heroína. O câncer de mama é uma doença complexa e desafia a mulher na sua autoimagem, autoestima, na sua feminilidade. O Outubro Rosa é um momento de dar uma pausa, parar para pensar. E um convite para que desliguemos o modo automático em nós. Aproveite esse exato momento para dizer um oi para você mesma. Se abrace, se ame. E diga para você mesmo, você está precisando de algo? Observe-se. É o momento de se perceber e de se perguntar: o que estou fazendo por mim nesta vida?
Momento de pausa, de silêncio, da gente com a gente. Coloque-se na sua agenda. Respire, porque muitas vezes, gente, a gente fala que não tem tempo para nada. Aí a gente para diante de uma doença. Então, respire, relaxe, sorria, passeie, faça o que te dá prazer e cuide-se com amor. O autocuidado é o caminho e o primeiro passo para o autoconhecimento. Quando a gente se conhece e se cuida, tudo muda ao nosso redor. Aproveite a cada novo dia para recomeçar com seu autocuidado. Essa da doutora Patrícia Valentini é o meu recado para vocês dela, né? Por meio da mensagem dela. E eu queria agora, então, que o doutor Sérgio Mazzilli fizesse a mensagem dele para a mulher que acabou de ser diagnosticada portadora de câncer de mama. Perfeito. Antes, parabenizar a Patrícia, uma ótima profissional, a gente conhece há muito tempo ela e um coração do tamanho do mundo, mas parabéns pelo texto tão sensível, né? Mas para você que acabou de ser diagnosticado, ou você que está enfrentando câncer de mama, primeiro, lembrar que é uma doença, hoje em dia, felizmente, a gente entende cada vez mais sobre ela, as chances de tratamento são cada vez maiores, então a chance de você superar é muito grande. Temos que enfrentar, é uma batalha, né? Uma batalha que terá que ser enfrentada. Nós não devemos fugir disso. Então, o seu médico dará esse apoio. Lembre que nós estamos aqui para isso, para te apoiar e seguir em frente. Então, entender o que você está sentindo e a gente sabe lá na frente que você vai superar e você vai, a tua vida vai ficar melhor quanto a isso. Então, eu sei que é um momento difícil, mas tem muita, muita esperança pela frente no tratamento do câncer de mama. E nós estamos estudando eternamente para que cada vez mais a gente reduza o sofrimento das mulheres que estão passando por isso. Que lindo, né? Eu acho que a gente precisava ouvir isso, né? Então, diante de tudo essa doença ameaçadora da vida, a gente pode dar um passo para a cura e para a esperança. Eu termino aqui nessa nossa oficina. Lembrando a vocês, Dr. Sérgio Mazzilli tem o Instagram, eu também, na Ideal Saúde. Vocês podem mandar perguntas, tá? Esse Outubro Rosa a gente vai ter outras oficinas, claro. Quarta-feira a gente vai relaxar um pouquinho, falar de vitaminas para a pele. Mas segunda-feira que vem a gente volta nesse assunto com a doutora Ana, psicóloga. Nós vamos abordar o que é importante nessa fase. Né? Qual é o apoio psicológico, o que é importante a gente ter em meta nessa fase. Segunda-feira que vem, outra oficina extra. Foi o Dr. Sérgio que indicou a doutora Ana. E eu tenho certeza que vai ser também bem bacana, né? Tudo que a gente puder estar ajudando. Qualquer pergunta que vocês tiverem, a oficina está acabando, mas eu estou aqui para isso. Né? Eu tenho uma dedicação especial nessas oficinas e espero que tenha sido válida para vocês. Quarta-feira, vamos dar uma relaxada, falar de vitaminas para a pele e para a nossa vida. E segunda-feira a gente volta nesse assunto que é muito importante. Suas considerações finais, Sérgio, um minutinho? Só agradecer, elogiar a tua iniciativa. Eu vi que você se preparou muito, sempre inteligente desde a época da faculdade, Regina, mas olha, muito obrigado, um prazer estar aqui. E estou sempre à disposição quando você quiser bater um papo, tá bom? Muito obrigado, gente. Boa noite. Ótima noite. E lembre-se, ame-se, abrace-se, se coloque na agenda. Beijo grande.